progesterona e os estrógenos controlam os níveis de LH e também os níveis de FSH. Então, eles controlam através de um feedback negativo. Então, nós vimos que o hipotálamo produz o GnRH, que estimula dentro da hipófise a produzir os dois hormônios, o FSH e o LH. O FSH promove o amadurecimento folicular. O folículo em estágio amadurecido começa a produzir estrógeno. Quando os níveis de estrógeno estão elevados, o estrógeno atua na adenohipófise, impedindo ou inibindo a liberação de mais FSH. Da mesma forma acontece com a progesterona. A progesterona é produzida pelo corpo lúteo, que é uma estrutura formada a partir da ovulação, e a ovulação acontece pelo LH. Então nós temos que a progesterona, depois de produzida em níveis elevados, também atua na adenohipófise através de um feedback negativo, inibindo a liberação de LH. Por isso nós podemos ver no gráfico que depois da ovulação os níveis de LH caem muito porque os de progesterona aumentam. Assim como os níveis de estrogênio, quando aumentam, os níveis de FSH diminuem. E é essa lógica do uso dos anticoncepcionais. Usar estrógeno e usar progesterona sintética tem por finalidade inibir a produção de FSH, inibir a produção de LH, ou seja, inibir o amadurecimento folicular, ou inibir a ovulação através da inibição do LH. Aí a pergunta é, qual o mecanismo de ação? Como é que age estrógeno, progesterona, FSH e LH? Por qual mecanismo molecular agem esses hormônios? Então podemos ver nessa imagem aqui que o estrógeno, ele consegue atravessar a membrana plasmática das células, ele interage com receptores citoplasmáticos e esse complexo estrógeno receptor, ele vai até o núcleo, se ligando em alguns genes, ou seja, se ligando no material genético da célula, controlando a expressão desse material genético. Então, de certa forma, todas as ações do estrogênio na proliferação celular ou na inibição do FSH, por exemplo, acontece por meio da alteração da expressão de genes no núcleo das células na qual ele age. Já o LH e o FSH, eles agem através de receptores citoplasmáticos, que são receptores tirosina quinase. O LH age em receptores LH em células da teca e o objetivo principal depois do acoplamento é o aumento da síntese de andrógeno. Mas as células da teca produzem andrógeno para quê? Já que essas células são células femininas. Então o andrógeno vai ser transferido, vai ser distribuído para as células da granulosa, onde sofrem a conversão em estrógeno, e essa conversão acontece através de uma enzima chamada de aromatase, que depende da ação do FSH em seu receptor. Então vejam que LH e FSH agem em conjunto para aumentar os níveis de estrógeno. O LH induz o aumento da síntese de andrógeno e o FSH induz a síntese da enzima aromatase, que converte andrógeno em estrógeno. A nossa próxima pergunta é quais os principais progestágenos encontrados nos contraceptivos hormonais. Os progestágenos são derivados de três grandes moléculas, são três grandes grupos de progestágenos. Os derivados da 19-nortestosterona, os derivados da 17-alfa-hidroxiprogesterona e os derivados da 17-alfa-espironolactona. Quais são os derivados da 19-nortestosterona? É o noresterona, é o levonorgestrel, é o gestodeno, desogestrel e também o norgestimato, que é o mais recente, de 1977. E o que caracteriza esse grupo de contraceptivos derivados da 19-nortestosterona? Todos eles apresentam atividade androgênica. E o que é que isso significa? Significa que esses anticoncepcionais produzem nas mulheres que fazem uso dele o aparecimento de acne e seborreia. Então está muito associado ao aparecimento de acne e seborreia às mulheres que fazem uso de todos os anticoncepcionais derivados da 19-nortestosterona. Já os anticoncepcionais derivados da 17-alfa-hidroxiprogesterona é a própria hidroxiprogesterona na forma de caproato, a clormadinona e o acetato de ciproterona, que é o mais recente, que foi utilizado na clínica pela primeira vez em 1961. E qual a principal característica dos anticoncepcionais desse grupo? Então, eles têm uma atividade progestogênica. E ter uma atividade progestogênica significa produzir pressão mamária, produzir edema e também aumento ponderal. Vejam que essas características são características muito parecidas com que a nossa paciente do caso clínico estava reclamando. Pressão mamária, ou seja, aumento e dor nas
das mamas, edema também muito comum, principalmente nas pernas, e aumento ponderal, aumento de peso. Já os derivados da 17-alfa-espironolactona, que é a drospirenona, que é o mais recente de todos esses anticoncepcionais, que foi utilizado na clínica pela primeira vez em 1987, ela apresenta uma atividade antimineralocorticoide. E tem uma atividade antimineralocorticoide significa estar associado ao aumento da diurese e também a diminuição dos edemas. Então, dependendo do anticoncepcional, ou melhor, dependendo do grupo de progestágenos que é utilizado, alguns efeitos adversos já são esperados, como acne seborréia para aqueles derivados da 19-nortestosterona, tensão mamária, edema e aumento ponderal para todos aqueles derivados da 17-alfa-hidroxiprogesterona e também diurese e diminuição de edemas para todos aqueles derivados da 17-alfa-espironolactona. Nossa próxima pergunta é: existe uma dosagem mínima de progestágeno usada nos anticoncepcionais? Sim, existe uma dosagem mínima. E por que existe uma dosagem mínima? Vamos lembrar que todos os progestágenos hoje utilizados nos anticoncepcionais, eles são derivados sintéticos dos hormônios naturais, da progesterona ou da alfa-hidroxiprogesterona. E essas modificações, eles alteram as propriedades químicas da molécula, fazendo com que eles tenham uma afinidade pelo receptor diferente, alterando, portanto, a sua potência farmacológica. E isso é extremamente importante porque vai alterar a dose necessária para produzir o efeito farmacológico. Como nós veremos a seguir, a alteração da dose, ou melhor, a diminuição da dose do progestágeno, foi uma evolução extremamente importante para os anticoncepcionais. Então, nós podemos ver nesse slide aqui que a dose necessária para ser administrada, para ter uma capacidade anovulatória da progesterona é muito diferente. Se nós compararmos, por exemplo, o levonorgestrel, que é necessário 0,05 mg por dia para ter um efeito anovulatório, como por exemplo a medroxiprogesterona, que precisa de 10 mg por dia para ter um efeito anovulatório, nós percebemos que o levonorgestrel apresenta uma afinidade maior, consequentemente apresenta uma potência muito maior do que a medroxiprogesterona. E uma dosagem menor usada pelo levonorgestrel vai produzir uma incidência menor de efeitos adversos também. Então, acompanhando aqui pelo gráfico, nós podemos observar a evolução da dosagem dos progestágenos. Os primeiros progestágenos tinham em média 1 mg de progesterona em cada comprimido de anticoncepcional. Isso foi reduzindo paulatinamente para 750 mg, para 250 mg, e hoje nós temos alguns anticoncepcionais com 60 microgramas de progestágeno em cada um dos comprimidos. Isso é possível porque os progestágenos, à medida que foram modificadas suas moléculas, eles se tornaram cada vez mais seletivos. E ser mais seletivo significa ter uma afinidade maior pelo receptor, consequentemente ser necessário uma dosagem menor para ter o mesmo efeito farmacológico. Nossa próxima pergunta é: por que foi importante reduzir a dose dos progestágenos? Bem, já adiantamos que o principal objetivo foi reduzir os efeitos adversos. Mas quais são os efeitos adversos relacionados com os progestágenos? Então nós temos aumento do apetite, assim como ganho ponderal. Então as mulheres que fazem uso de progestágeno como anticoncepcional têm como efeito adverso o ganho de peso. Reduzir a dose significa produzir menor efeito adverso relacionado ao ganho de peso. Também flutuações de humor, principalmente a depressão. Então diminuição da dose de progestágenos tem uma associação menor com o aparecimento de processos depressivos. Diminuição da libido é outro efeito adverso das progesteronas. A fadiga, a acne, aumento do tamanho das mamas e alteração do metabolismo de lipídios e carboidratos. Então isso significa que quanto maior a afinidade da progesterona pelo receptor, consequentemente o aumento da potência, há necessidade de uma dose menor para produzir os mesmos efeitos farmacológicos. Doses menores significa menos efeitos adversos, como nós podemos ver aqui. E os estrógenos? Quais os principais estrógenos encontrados nos anticoncepcionais? São dois principalmente, o etilneestradiol e o mestranol. Todos eles são estrógenos sintéticos derivados dos hormônios naturais. E existe uma dosagem mínima de estrógeno usado nos anticoncepcionais, assim como os progestágenos. Para os estrógenos também nós temos uma dosagem mínima. Lembrando que a progesterona tem um efeito anovulatório, já o estrógeno não tem efeito anovulatório. O efeito do estrógeno é principalmente impedir o desenvolvimento
movimento folicular. E qual é essa dosagem mínima? Podemos ver que, diferentemente dos progestágenos, nós temos muitas variações de dosagem. Para os estrógenos, nós temos 3 grandes grupos. Os estrógenos de alta dose, que eram aqueles que tinham em cada comprimido mais de 140 microgramas de estrógeno. Nós temos os estrógenos de média dose, que tem mais de 40 microgramas, e o de baixa dose, que tem menos de 40 microgramas. Vejam no gráfico que alguns deles podem atingir até 15 microgramas com efeito farmacológico. Isso significa dizer que a redução da dose está associada também com a redução dos efeitos adversos. Aqui embaixo desse gráfico nós temos uma informação. Em 1968, quase todos os anticoncepcionais tinham mais de 50 microgramas de estrógeno. Já em 1988, só 2% dos anticoncepcionais tinham 50 microgramas ou mais de estrógeno. E essa evolução foi extremamente importante para a redução dos efeitos adversos, que é a nossa próxima pergunta. Por que foi importante reduzir a dose dos estrógenos? Algumas reações adversas são reações menores, mas foi importante reduzir a dose também para não produzir esses efeitos adversos, mas existem reações adversas extremamente graves relacionadas ao uso de estrógeno. Então, quais são os principais efeitos dos estrógenos? Produção de náuseas e vômitos, hipersensibilidade mamária. Vejam que essas características são bem peculiares ao nosso caso clínico. Também os estrógenos estão relacionados ao cloasma, ou seja, alterações da pigmentação da pele, aumento da incidência de telangiectasias, que são alterações capilares, pequeno grau de retenção hídrica, cefaleias vasculares, ou seja, dor de cabeça, e o principal e mais grave problema produzido pelos estrógenos, e que a redução da dose foi muito importante para reduzir a incidência desse problema, foi o risco de tromboflebite e tromboembolia. Então, os estrógenos estão associados à trombose, e a menor concentração, a menor dose de estrógeno foi muito importante para reduzir a incidência de trombose nas mulheres que faziam uso desses anticoncepcionais. Nós podemos ver nesse gráfico aqui, por exemplo, de cada 100 mulheres que não usam estrógeno, que não usam nenhum anticoncepcional, apenas 5 evoluem com trombose. Já as que usam anticoncepcional, principalmente com anticoncepcional de grandes concentrações, de grande dose de estrógeno, nós vemos que de cada 100 mil mulheres, 90 têm uma incidência de trombose. Isso é um aumento de 18 vezes mais. Já as mulheres no estado gestacional ou no puerpério, nós podemos ver de cada 100 mil, uma incidência de 300 mulheres com trombose, o que equivale a dizer que é um aumento de 60 vezes em relação a uma outra mulher que não faz uso de nenhum anticoncepcional. Isso é extremamente grave e mostra realmente a associação do estrógeno com o aparecimento de trombose. A nossa próxima pergunta é: os contraceptivos hormonais são todos iguais? Claro que não são todos iguais, eles começam a se diferenciar pela via de administração. Alguns são administrados por via oral, injetável, através de implantes, através de dispositivos transdérmicos ou através de dispositivos intrauterinos, são os endoceptivos. Além disso, mesmo dentro de cada uma das categorias de via de administração, eles também têm diferenças na sua indicação. Alguns não são administrados apenas como anticoncepcionais, tem também outras indicações secundárias, como tratamento do ovário policístico. Então vamos iniciar pelos anticoncepcionais administrados via oral.